Nova pesquisa na praça, né? Me refiro à divulgação nesta segunda-feira da pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte. Mais uma vez mostra o presidente Lula disparado. Ganha em cenário de primeiro turno, aliás, tem o dobro de intenções de voto do segundo colocado, e em um cenário de segundo turno, disparadamente ganha de todos os eventuais adversários. Isso mostra, senhor presidente, que essa caçada política, né, jurídica e midiática empreendida contra o presidente Lula, que inclusive atingiu seu ápice quando dessa prisão injusta e arbitrária, né, do ex-presidente, não foi capaz de maneira nenhuma de destruir a admiração e o carinho que a maioria do povo brasileiro sente por Lula. Volto aqui a repetir, a recém-pesquisa divulgada pela CNT-MDA contraria todos os prognósticos daqueles que imaginavam que o golpe de Estado consumado em 2016 e a prisão política do ex-presidente Lula seriam suficientes para fazer emergir um longo período de hegemonia conservadora em nosso país. Imaginaram, depois dessa caçada, repito, que continua, essa perseguição implacável contra o presidente Lula, no plano jurídico, no plano político, no plano midiático, essa prisão injusta, arbitrária, pensava que depois disso tudo Lula estaria morto, humilhado, achincalhado, mas se deparam com o Lula que resiste, se depara com o Lula fortaleza, com o Lula resistência, com o Lula que encontra no povo brasileiro a força para seguir lutando em defesa da justiça e de um Brasil inclusivo, democrático e soberano. Lula, que é nosso pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, repito, vence em todos os cenários de disputa, no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, reúne o dobro das intenções de votos do segundo colocado. No segundo turno, abre uma ampla vantagem, independente de quem for seu adversário. Aliás, senhor presidente, outro dado aqui importante para a reflexão. Os partidos que lideraram o processo de ruptura democrática e que comemoraram a prisão política do ex-presidente Lula estão em maus lençóis. Sabe por quê? Porque nada mais, nada menos, segundo a pesquisa, 55,9% dos entrevistados não votariam no candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, de jeito nenhum. Vou repetir. O consórcio golpista, os que patrocinaram essa ruptura democrática, vou repetir aqui, estão todos afogados no mar de rejeição. A história está sendo implacável, porque eles já estão sendo repreendidos pela história. São os campeões de rejeição. 55,9% dos entrevistados não querem votar no Alckmin, que é o candidato do PSDB. O DEM, o outro partido golpista, que tem como pré-candidato Rodrigo Maia, também 55,6% dos entrevistados não votariam nele, Rodrigo Maia, de jeito nenhum. E o rei da rejeição, o campeão da rejeição, o ilegítimo presidente que aí está, simplesmente 87,8% não votaria no candidato do PMDB, o senhor Michel Temer. Isso é que dá, senador João Alberto, brincar com democracia. Isso é que dá rasgar a Constituição. Na verdade, né, nós estamos vendo aqui que esse consórcio conservador que entrou de cabeça no processo golpista já está recebendo um julgamento implacável da história. Enquanto o povo brasileiro quer a volta de Lula à presidência da República, é o que diz a mais nova pesquisa, CNT,
rejeitam exatamente aqueles que brincaram com a democracia, que rasgaram a Constituição, que desprezaram a soberania do voto popular e tomaram de assalto o poder. Abraçados, ele, Michel Temer, Alckmin e Rodrigo Maia aqui, com índices altíssimos de rejeição. A pesquisa CNT ainda traz também um outro dado importante para reflexão. Sabe qual é? Um dado que revela que uma eleição sem a participação do ex-presidente Lula não teria legitimidade. Por isso que nós temos insistido, né, em manter a candidatura do presidente Lula para conferir a essas eleições legitimidade. Porque, veja bem, o que é que diz a pesquisa? Sem Lula na disputa, o percentual de votos nulos, brancos, indecisos, passa de aproximadamente 26% para 45%. E aí fica a pergunta, uma eleição num quadro desse, a gente pode chamá-la de legítima? Quero aqui dizer também, senhor presidente, que a maioria do povo brasileiro, também segundo a pesquisa, não confia no sistema de justiça, que aprisionou politicamente a melhor presidente da história do Brasil, Dilma Rousseff. Vamos aos dados da pesquisa. 90,3% dos entrevistados consideram que a justiça brasileira atua de forma desigual ou seletiva. 89,3% consideram a justiça pouco ou nada confiável. Esse é o resultado, infelizmente, do processo em curso de partidarização e espetacularização da justiça. Portanto, senhor presidente, quero aqui dizer que o PT, em boa hora, reafirma a pré-candidatura do presidente Lula, porque, para nós, defender a candidatura do presidente Lula não é uma questão de fanatismo, não. É a clareza política que nós temos, que o presidente Lula hoje é o único candidato que reúne as condições políticas adequadas para derrotar as forças golpistas e para trazer o Brasil de volta à democracia, reinserindo o país nos trilhos do desenvolvimento econômico com justiça social. E quem está dizendo isso não é o PT, é o povo brasileiro, né? Está aqui a pesquisa da CNT, escancara exatamente isso. Repito, enquanto, né, rejeita fortemente os que lideraram o golpe contra a democracia, querem exatamente o presidente Lula de volta. Tanto é que Lula ganha num cenário de primeiro turno, inclusive de segundo turno. Vossa Excelência me permite? Sim. Nesse final de pronunciamento, senadora Fátima, primeiro, cumprimentá-la pelo pronunciamento e, segundo, dizer que a pesquisa divulgada, salvo engano, no dia de ontem, chamou a atenção no Brasil inteiro. O presidente Lula está preso, aliás, de forma injusta, porque condenado que foi sem nenhuma prova, portanto, sem ter cometido um crime sequer, enquanto que os verdadeiros donos das malas de dinheiro, donos dos apartamentos de dinheiro, estão exatamente no Palácio do Planalto, tirando o direito do trabalhador e entregando a riqueza, o patrimônio nacional, para os rentistas, para empresas estrangeiras. Mas a divulgação dessa pesquisa é um alento, senadora, é um alento porque o Brasil inteiro está prestando atenção nisso. Porque, veja, se a maioria da população achasse, não é, ou uma parcela significativa que o presidente teria, de fato, culpa, não estariam apontando ele como o candidato preferido nas próximas eleições. Então, apenas para dizer que nós temos que continuar a luta, não apenas pela liberdade do presidente Lula, mas para reverter a barbaridade que foi a sua condenação na primeira e na segunda instância. Parabéns, senadora Fátima. Obrigada, senadora Vanessa. Eu acho que a pesquisa mostra exatamente isso, senadora Vanessa. Mostra que nós assumimos o lado certo da história. Quando aqui, né, neste Senado e nas ruas, lutamos bravamente, né, contra o ataque à democracia, contra... veja bem, a pesquisa expressa a confiança que a maioria do povo brasileiro tem no presidente Lula, expressa
a inocência do presidente Lula, porque é isso que a maioria do povo brasileiro está dizendo com essa pesquisa, expressa o convencimento que a maioria da população brasileira tem de que ele é inocente, que, portanto, ele está sendo vítima de uma perseguição política, de uma perseguição do ponto de vista judicial. Por isso que o PT não poderia ter outra atitude, se não dizer mais uma vez que não tem plano B. Não tem plano B dentro do PT. O candidato é Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, essa semana, inclusive, estão sendo já formados grupos, né, para dar prosseguimento, senador João Alberto, ao projeto de governo que o PT e que Lula vai apresentar, repito, para tirar desse atoleiro que ele vive, desses tempos de retrocessos, em consequência, repito, dos que tomaram de assalto o poder. O Brasil precisa se reencontrar com a democracia, o Brasil precisa se reencontrar com a paz, trazendo um projeto de desenvolvimento nacional, inclusive com geração de emprego, cuidando das políticas sociais. Por isso que o presidente Lula, se Deus quiser, eleito, vai revogar todas essas agendas de emenda 95, de congelamento dos gastos sociais, de uma reforma trabalhista que subtraiu direito dos trabalhadores, etc. Senador João Alberto, pediria só mais um minutinho, só até para convidar Vossa Excelência para uma audiência pública importante que nós vamos ter amanhã na CDR, Comissão de Desenvolvimento Regional, que eu presido, que Vossa Excelência integra também. É que vamos receber amanhã o novo ministro da Integração, o doutor José Antônio de Pádua, que vai vir para falar exatamente do eixo norte do projeto da transposição das águas do São Francisco. Muito importante para nós, para o meu estado, para Paraíba, Pernambuco e para o Ceará, pelo que isso significa em matéria de segurança hídrica. E eu quero aqui, portanto, mais uma vez, aproveitar para convidar os governadores, toda a bancada federal do meu estado e dos 4 estados do Nordeste, assim como a igreja, a sociedade civil, para que, cumprindo com o nosso papel de acompanhamento e fiscalização, possamos amanhã fazer essa audiência pública tratando de uma obra muito importante para nós do Nordeste Setentrional, que é a conclusão do projeto do São Francisco.